quando eu comecei a estudar aromaterapia e entrar em contato com os óleos essenciais, eu fiquei profundamente envolvida com tudo que os óleos essenciais poderiam trazer em termos de benefícios para minha saúde física, para minha saúde mental, emocional. Eu comecei o contato com os óleos essenciais, conhecendo, entendendo, sabendo dos benefícios, de como é que eles funcionam, de como é que é a sua ação no cérebro e no nosso sistema e na nossa fisiologia. Entendi todos os tipos de benefícios químicos que eles poderiam trazer para a nossa saúde, mas eu comecei a me envolver ainda mais, inclusive por conta da minha profissão, do meu dia a dia, comecei a me envolver ainda mais com os benefícios emocionais, com o que a gente chama de psicoaromaterapia. Então, quais são os efeitos e os trabalhos que os óleos essenciais podem fazer nos nossos aspectos mentais, psicológicos. E isso foi me encantando, me fascinando cada vez mais, e foi assim que eu comecei a me envolver muito intensamente, profundamente com a aromaterapia. Mas, conforme eu fui estudando, e principalmente conforme eu fui experienciando óleos essenciais, conforme eu fui usando óleos essenciais, eu percebi, eu senti que a gente não podia, né, naquele momento, não podia determinar efeitos muito específicos, muito protocolares dos óleos essenciais. Eu percebi que o que era dito a respeito do efeito de um determinado óleo não necessariamente ou não sempre acontecia, tanto comigo quanto com as pessoas que eu atendia ou pessoas que eu observava, enfim. Então, eu comecei a me envolver ainda mais, justamente por conta das experiências que eu fui vivenciando, e comecei a entender que não dava para considerar óleos essenciais de uma forma tão exata quanto a gente costuma e quer observar através da medicina alopática convencional. Não dá para a gente achar que um óleo essencial vai agir pontualmente, sempre da mesma forma, exatamente igual o que a gente está determinando e esperando. E conforme eu me relacionava cada vez mais com tudo isso, mais eu ficava encantada, apesar do caos, do desafio que isso representava. É muito mais fácil quando a gente tem efeitos protocolares, específicos, esperados, a gente sabe que tal princípio ativo vai agir de determinada maneira e isso vai acontecer, sempre assim. Não era sempre da mesma maneira que as coisas aconteceriam com os óleos essenciais, mas isso me fascinava, me encantava. E eu fui me aprofundando nesse estudo, nessa conexão, nessa relação, nessa comunicação. No curso do Entidades Vegetais a gente tem uma aula específica só sobre comunicação, que foi um movimento que eu desenvolvi para entender, para conhecer o trabalho das entidades, e eu comecei a me conectar, entender e perceber justamente isso. Óleos essenciais estão tão vivos, tão cheios de presença de espírito, que é impossível a gente engessar, isolar, determinar um comportamento, assim como é impossível a gente fazer isso com uma pessoa, com uma vida, com um ser qualquer.
Não tem como a gente ditar formas de comportamento, porque é uma vida. Então, tem uma inteligência, tem um caminho, uma sabedoria e um movimento específico. E foi assim que eu comecei a me relacionar com essas personalidades, com essas plantas e compreender que o resultado do processo da aromaterapia acontece através de uma relação, de uma conexão que se dá entre essa personalidade e a personalidade de quem está usando o óleo essencial. Essa interação, essa relação, essa troca, essa soma, essa sinergia, esse envolvimento é que vai poder dizer qual vai ser o resultado. Isso não significa que a gente não pode perceber e direcionar o melhor tratamento, né? Considerar que por ser inesperado, impreciso, não se pode orientar. A gente pode, mas é através de um outro lugar. É através de uma observação feminina, intuitiva, singular, holística e considerando a planta e o óleo essencial como uma vida, como uma sabedoria. E é por isso que esse trabalho passa a se chamar entidades vegetais, porque foi o processo, esse nome também foi se construindo como parte do processo de entendimento de tudo isso, como a descoberta e a percepção e a vontade de reverenciar toda essa construção, o entendimento de que essa inteligência é fundamental nessa relação e que a pessoa que usa o óleo essencial também é fundamental nessa relação. A gente poderia também só colocar a responsabilidade na ação do óleo essencial, mas não. De novo, é essa interação que vai fazer com que o processo se dê, com que o movimento aconteça, com que o trabalho aconteça. O Entidades Vegetais é um projeto que envolve o meu curso, o meu trabalho com os atendimentos individuais, o trabalho de mentoria, consultoria, enfim. Mas eu sinto que, acima de tudo, talvez o mais importante de tudo isso eu brinco que é pregar a palavra dos óleos essenciais nessa perspectiva, mas é justamente trazer consciência da importância que é a gente reverenciar as entidades vegetais, do quanto é fundamental a gente poder olhar com respeito para os óleos essenciais, porque o que eu mais ouço falar, né, as pessoas chegam para mim ou eu ouço em outros contextos com outras pessoas, as pessoas chegarem para mim e me perguntarem para que esse óleo serve? Esse óleo serve para quê? É uma forma da gente olhar pro óleo essencial, para a planta,
e desconsiderar absolutamente a existência de uma vida, a presença de um espírito ali dentro, de uma inteligência, de uma sabedoria. É olhar para os óleos essenciais numa perspectiva totalmente utilitária. É como se a gente olhasse para uma pessoa e falasse: essa pessoa serve para quê? Desconsiderando qualquer outra parte dessa pessoa, qualquer outra forma de respeito, de consideração, de vida, de presença, enfim, de tudo. Então, a gente olha, a humanidade é tão egoísta, tão egocêntrica, que a gente olha para absolutamente tudo como se tudo estivesse aqui para nos servir. Então, esse óleo serve para quê? Significa ele está existindo aqui no planeta Terra para fazer o que por mim, né? E a utilidade dos óleos essenciais é indiscutível, é inegável. Vai sim ser muito útil, vai sim servir para muita coisa, vai sim fazer muitas coisas boas, mas quando a gente olha para os óleos essenciais dessa perspectiva limitada, pequena, mesquinha, para essa questão da utilidade, de para que ele serve, eu vou poder pegar um óleo essencial e falar: quero que ele me ajude na minha dor de cabeça, estou com dor de cabeça, vou usar o óleo essencial. Ele vai funcionar, ele vai ser útil, vai ser ótimo para dor de cabeça. Mas quando a gente olha para o óleo essencial só dessa perspectiva, além do desrespeito, além da falta de consideração por essa vida, pela falta de reverência à interação, à relação com essa entidade, além disso, essa forma limitada de olhar para o óleo essencial faz com que a gente perca muitas possibilidades de aprender com essa entidade. A possibilidade de trabalhar a nossa expansão de consciência. Óleos essenciais são grandes expansores de consciência. São plantas mestras numa forma de funcionar diferente dos expansores de consciência que a gente conhece, que são mais convencionais, porque óleos essenciais entram no nosso processo cotidiano. Então, por isso não é uma experiência tão intensa quanto os expansores de consciência mais convencionais, né? Mais convencionais, não sei se convencional é a melhor palavra, mas enfim, os que a gente mais conhece. Mas são gotinhas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, dentro das situações, no lugar mais rotineiro e prático, mais concreto que a gente pode experienciar, justamente porque são plantas companheiras do nosso dia a dia. Então é como se eu tivesse uma questão ali para resolver e imediatamente ela pudesse estar junto comigo para solucionar essa questão. Nesse movimento de expansão de consciência, porque quando a gente usa óleo essencial, a gente percebe que um movimento muito sutil. A gente precisa ter disponibilidade de observação, de escuta, entrega e um refinamento para perceber a sutileza da ação. Se não
pode passar despercebido. O óleo essencial vai agir, o trabalho vai acontecer, o processo vai começar a se dar, mas ele pode passar batido por mim, pela pessoa, né, que está usando o óleo essencial. Mas se eu tiver um pouquinho de presença, se eu tiver um pouquinho de atenção, e principalmente se eu tiver informação, entendimento, curiosidade, conexão com o que é que aquela planta propõe, eu consigo farejar e mobilizar esses espaços dentro de mim para que a minha consciência expandida por esse óleo me faça olhar para a vida e para as situações de outra perspectiva. Usar óleos essenciais dentro dessa abordagem é emprestar os óculos dessas plantas e usá-los para passar a enxergar as situações dessa forma, a partir desse olhar, a partir do olhar filtrado, atravessado por esses óculos, a partir desse ponto de vista, dessa perspectiva sábia, dessa perspectiva lúcida, grandiosa, de seres tão inteligentes que observam em silêncio as coisas acontecerem, muito diferente da gente que faz tanto barulho, que está sempre em movimento. Tem seres silenciosos, simplesmente observando, sentindo, reverberando nesse campo. O que é que está acontecendo com a vida, com a passagem da vida? Como o aprendizado se deu daquela planta, o aprendizado daquela planta se deu no habitat natural. O que carrega a egrégora dessa planta, a família energética dessa espécie que vem há muitos anos aprendendo e desenvolvendo e observando e que pode nos oferecer para expandir a nossa consciência para as coisas que a gente não consegue ver dentro da nossa consciência limitada, da nossa mente engessada, do nosso olhar pequeno, curto. Dentro dessa experiência limitada de sentir também que a gente tem, castrado e enrijecido pelos conceitos morais que a gente precisou acatar para sobreviver. Quando a gente usa óleos essenciais, a sabedoria dessa planta que a gente está usando entra em contato com a nossa. E quando a gente tem esse óleo dentro da gente, porque primeiro ele está no nosso corpo, sistema fisiológico, no sangue, no cérebro, nos tecidos, na nossa musculatura, depois no campo emocional, energético, espiritual. Quando essa planta entra dentro do nosso sistema, quando esse óleo essencial está dentro do nosso sistema, a gente passa a ter essa inteligência aberta e acordada aqui dentro da gente. E pode ter a oportunidade de passar a funcionar desse lugar, junto com ela, com essa sabedoria, emprestando essa sabedoria para enxergar o que a gente precisa. Quando a gente usa óleo essencial, é um movimento da Kundalini daquele vegetal, do Deus, da deusa daquele vegetal em contato com a nossa Kundalini. É a relação intrínseca, profunda entre dois seres ocorrendo dentro do nosso sistema para que a gente expanda, para que a gente cresça, para que a gente
transcenda, atravesse desertos, aprenda, desenvolva. Então é fundamental que a gente possa, de novo, sair desse caráter utilitário, de achar que esse óleo serve para mim, seja lá para o que for que eu preciso, e olhar para esse ser sábio como um mestre, uma mestra, uma professora, que vem gentilmente, generosamente nos ensinar coisas que a gente não conseguiria perceber, aprender, desenvolver, transcender, atravessar sozinha. Por conta da nossa limitação. E quando a gente usa óleos essenciais com essa perspectiva, essa ação sutil da planta aqui dentro de mim começa a agir de uma forma tão gentil e tão delicada que quando eu menos espero, eu mal percebo e eu tô pensando de uma forma diferente, entendendo uma coisa de uma forma diferente, agindo diferente, sentindo diferente, me movimentando diferente, cortando laços energéticos, restabelecendo comunicações, apreendendo desenvolvimento de processos aqui dentro de mim, resgatando lugares, memórias, sonhando. Tantas coisas acontecem quando a gente está usando óleo essencial e quando a gente está na disponibilidade de realmente compreender essa comunicação e o que está sendo ensinado para a gente durante esse processo. É tanta riqueza. É um grande, imenso desperdício que a gente não se conecte com o lugar sutil da energia dos óleos essenciais, da sabedoria dos óleos essenciais, passe batido por isso e simplesmente vá usar óleo essencial para as ações utilitárias. Então, nossa, tem tanto absurdo, tanta coisa errada, né? Inclusive, não só superficial, mas errada, sendo feita com os óleos essenciais, que transcende, atravessa o lugar do desrespeito e vira um risco real, um perigo concreto, né? Mas enfim, uma hora a gente fala disso. Então, esse movimento todo, eu sinto que, além de ser um processo de desenvolvimento do respeito, da reverência, da gratidão, enfim, do reconhecimento da magnitude dessas plantas, é também um processo e um trabalho fundamental para o nosso próprio aprendizado e o nosso próprio desenvolvimento, no sentido de me refinar e me convidar a uma sutileza que expande a minha consciência e me faz crescer enquanto ser humano. E me fazendo crescer enquanto ser humano faz com que a nossa humanidade, a nossa evolução, o nosso processo evolutivo, o nosso processo de desenvolvimento também ascenda. A gente gosta tanto de reclamar das coisas, de como elas estão e de como elas se dão, e de tudo que acontece, de todos os problemas da humanidade.
Qual será que tem sido a nossa parte? E principalmente a nossa parte no sentido do meu processo de desenvolvimento para comigo, do que é que eu estou disposta e disposto a abrir mão em mim de formas de funcionar, de padrões de comportamento, de limitações, de enrijecimentos, de limitações. Estou disposta a abrir mão de tudo isso para transcender, para avançar. E essa é uma das grandes ajudas que os óleos essenciais trazem para a gente. Nos ensinam sabiamente, nos convidam com gentileza, com delicadeza. Eu estou falando aqui, né, da disponibilidade de entrar em um espaço sutil e da gentileza, da delicadeza, das doses homeopáticas das ações dos óleos essenciais, mas quem já passou por um processo comigo, ou já fez curso, alguma coisa, ou enfim, usa, né, também aí sozinha ou com outro tipo de orientação, sabe que muitas vezes óleos essenciais vêm com tudo. Realmente nos impulsionam a movimentar. Às vezes não são tão sutis assim. A questão é que é importante ligar essa observação, acordar essa observação e essa disponibilidade para que a gente possa estabelecer essa comunicação. Como a linguagem é muito fora da linguagem comum, que a gente está mais acostumada, a gente às vezes fica num lugar meio perdido, porque se sente querendo controlar, entender e raciocinar, e nem sempre isso vai acontecer. Porque, de novo, a ação dos óleos essenciais é uma ação complexa, é uma ação holística, é uma ação que não vai ser a ação do medicamento para dor de cabeça, só. Vai acontecer e atuar em vários níveis e aspectos, e isso é o mais maravilhoso da aromaterapia. Então a gente fica meio desconcertado a princípio, se não souber com quem está falando. Eu posso olhar para esse óleo essencial e entender, esse é meu professor, essa é minha professora. Vamos ver o que ela tem aqui para me ensinar, ainda que isso seja esquisito e desconfortável para mim. Mas tá movendo as minhas camadas aqui dentro. Ou eu posso tentar enrijecer, esperar a utilidade, tentar tomar aquele negocinho ali que vai ser útil para mim e ficar meio bagunçada, porque não sei o que tá acontecendo comigo. Mas a maravilha do movimento da aromaterapia nesse aspecto de agir e atuar em vários níveis, em vários âmbitos, é justamente a questão mais significativa que me faz olhar para tudo isso e sentir, acreditar que a aromaterapia é uma das grandes, imensas representações da nova medicina, da medicina verdadeiramente moderna, da medicina verdadeiramente avançada, porque se a gente ainda acha que medicina é resolver sintoma e correr atrás de doença, a gente está num lugar muito atrasado. E eu acredito e defendo o ponto de vista de que é fundamental que a medicina se dê na direção e no sentido da saúde, da manutenção e da sustentação da saúde. E eu só consigo entender saúde de uma forma integrada e holística
Não tem mais como a gente olhar para a saúde de uma forma isolada, como se a gente pudesse só resolver a questão de um órgão ou de um ponto do nosso corpo ou de uma questão, sem entender todo o contexto onde a gente está inserida. É muita ignorância a gente fazer isso, é muita limitação. Então é fundamental que a gente possa entender todos os corpos, todas as integrações que acontecem num processo de saúde ou de adoecimento. O que é que está acontecendo dentro de todo esse sistema, em todos os sentidos. Se eu tenho um sintoma, uma questão aqui física, material no meu corpo, eu preciso olhar para a questão emocional, para a questão energética, para a questão sistêmica, para a questão espiritual, onde é que tudo isso está inserido. E isso é manutenção de saúde. Então, óleos essenciais chegam como grandes representantes desse movimento, desse processo, desse entendimento, desse olhar, porque vão justamente agir não só no sintoma físico, mas ressignificar, tirar de nós bloqueios, reorganizar padrões, crenças, pontos de vista, entendimentos, sentimentos, vai limpar histórias, limpar memórias, para que a gente possa passar a funcionar de outra maneira. E passando a funcionar de outra maneira, a gente tem manutenção, transformação, ascensão de saúde. Não tem mais como a gente negar a força, a potência do emocional, do energético e do espiritual nos nossos sintomas físicos e nas nossas doenças, na causa das nossas doenças. Óleos essenciais vão agir, vão trabalhar nesses lugares. Nos aspectos emocionais, energéticos, inconscientes, sistêmicos, de forma abrangente, expandida, para que ressignificando tudo isso a gente reorganize a saúde. Então, volto a repetir, volto a dizer, não olhar para toda essa complexidade dos óleos essenciais é um imenso desperdício. Vai funcionar na dor de cabeça pontualmente, vai funcionar no sintoma específico, mas é um imenso desperdício. Além do desrespeito, é um imenso desperdício. Uma grande perda de evolução, de oportunidade. Então, o convite do Entidades, o convite desse projeto, o convite desse processo, o olhar do Entidades Vegetais é no sentido de a gente começar a conhecer essas personalidades, conhecer cada uma dessas professoras e professores, entender como funcionam, entender como se comunicam, como dialogam com a gente, que língua é essa que é falada pelas plantas em nós, como é que esse movimento acontece, como é que eu fico, como é que eu sinto, como é que eu me comporto, como é que eu experiencio toda essa situação quando o óleo essencial está em contato comigo. Como é que eu me torno mais disponível? Como é que é olhar para essa consciência grandiosa das entidades vegetais sem usar esse conceito absolutamente pobre, limitado, que vem sendo aplicado na aromaterapia para só simplesmente cuidar de uma bobagem ou outra de sintomas específicos que se apresentam. E colocar óleos essenciais mais uma vez no lugar de consumo, como se fosse mais uma mercadoria, mais uma coisa que eu simplesmente compro, coloco na minha prateleira, na minha bolsa, e
uso. É um grande, imenso desrespeito. Uma falta de conexão não só com as plantas, mas comigo e com todo o planeta, com toda a energia de Gaia, com toda a entrega feita e dada gentilmente, generosamente pelo planeta para nós. Uma grande falta de delicadeza, de educação. Então, o convite do Entidades Vegetais é fazer esse caminho, percorrer esse caminho, desenvolver essa conexão, desenvolver essa linguagem, desenvolver esse contato, para que a gente possa cada vez mais se relacionar com as plantas e com o planeta e com a gente de uma forma mais sábia, mais iluminada, mais elevada, mais sagrada, mais saudável. E trazer sim benefícios para a gente, mas sem ignorar a reverência e o respeito que a gente pode, deve, precisa ter para com outros seres que coexistem nesse planeta aqui com a gente. Então, se isso faz sentido para você, se isso te toca e ecoa no seu coração, eu te sugiro ficar pertinho, porque é sobre isso que a gente vai tratar aqui. Cada vez mais, de formas mais profundas possíveis, conhecer essas entidades, conhecer essas personalidades e desenvolver essa habilidade, essa capacidade de escuta, de percepção, de lucidez, de entendimento, de entrega, de amor, que os óleos essenciais nos ensinam tão magicamente a fazer e a desenvolver. Então, eu espero você, eu espero que isso faça sentido para você e a gente se vê. Até já, um beijão.